Por que a igreja existe? Qual o real propósito da existência da Igreja de Cristo na face da Terra? Será que a gente existe apenas para ser só mais uma religião? Ou será que os nossos templos existem apenas para se reunirmos nos finais de semana e fazermos uma reunião, um encontro de cristãos? Qual o propósito real de existir uma igreja? Eu e meu esposo estamos numa maratona de leitura de livros relacionados à missiologia. E eu quero compartilhar aqui cada capítulo do que a gente lê. Tem alguns livros que são extremamente fundamentais, são essenciais, é tipo uma obrigação todo cristão ler. E já que nem todo mundo gosta de ler, a gente veio aqui comentar realmente esses livros. E o primeiro livro que a gente selecionou é um livro que a gente já leu, porém estamos lendo de novo porque ele, assim, mudou a nossa forma de pensar. E eu acredito que vai mudar a forma de pensar de muitas pessoas. E o primeiro livro é esse aqui, ó. Ele chama O Clamor do Mundo. O escritor é Oswald Smith. Oswald Smith é um escritor do último século, né? E ele foi um homem, assim, de extrema fidelidade e integridade com a palavra de Deus, com o reino de Deus. E ele, de fato, gente, consegue explicar o porquê que a igreja existe. Esse livro, ele vai trazer um entendimento mais aprofundado do que é a missão da igreja, do porquê que nós cristãos fomos escolhidos por Deus para cumprirmos o ID de Cristo. E ele vai nos jogar lá no chão, sério. Esse livro é um tapa na nossa cara. Todas as vezes que eu leio esse livro, eu já li mais de uma vez e nós estamos lendo de novo, ele me constrange demais. Ele me constrange demais e às vezes eu paro e penso, cara, eu não estou sendo o cristão que eu deveria ser. Eu não estou sendo a filha de Deus que eu deveria ser. Vamos comentar agora o primeiro capítulo desse livro. O livro O Clamor do Mundo, ele começa com uma narrativa figurativa de uma conversa de Satanás com os seus demônios. Então ele chama como se fosse a assembleia do inferno, e ali os demônios vêm para prestar conta de cada reino. Então é como se cada principado que atua em cada país do mundo, em cada nação do mundo, eles vão até Satanás para prestar conta daquilo que está acontecendo no mundo, do quanto eles conseguiram impedir do evangelho de ser propagado. E aí ele começa chamando alguns demônios, alguns principados que atuam, por exemplo, em países que são perseguidos por causa do evangelho, né? Então, ele fala que muitos dos países do mundo são livres, né, para pregar o evangelho, e desses eles usam os próprios cristãos para perseguirem outros cristãos, para criarem divisão entre as próprias igrejas. E ele vai falar sobre os povos não alcançados e como esses principados atuam nesses lugares, tentando impedir que a palavra de Deus chegue lá. E aí ele vai falando que o principado chega todo orgulhoso nas primeiras falas, falando, não, a gente conseguiu impedir, como por exemplo a pregação no Alasca, a gente fez os missionários morrerem congelados, e aí os outros desistiram, e aí, enfim, no final do primeiro capítulo, ele acaba falando desses mesmos principados que anteriormente vieram contar a vitória, vindo contar a derrota, de que os missionários que morreram fizeram com que a chama crescesse ainda mais no coração de outros missionários para ir no lugar daqueles que foram mortos. E aí, através da oração da igreja que estava por aqueles missionários, eles conseguiram entrar e não houve principado que conseguisse vencer o poder da oração. É uma explicação muito incrível.
de como acontece quando a igreja se une em oração e envia os seus missionários e realmente se preocupa em levar a palavra para os lugares mais remotos da terra, por mais que seja difícil realmente a entrada do evangelho nesses locais, nós não podemos desistir. E é isso que o primeiro capítulo do livro já mostra. Eu fiz um resumo, mas é de fazer chorar assim mesmo. E aí o segundo capítulo do livro, gente, ele já começa falando um pouco da história dele, de como a igreja dele atua, como a igreja dele entende o que é missão. E aí ele vai começando a falar que a igreja dele, presente no Canadá, é uma igreja que ele já atuava já há 40 anos, né? Isso ele escreveu há muitos anos atrás, esse livro. E naquela época ele já estava há 40 anos dirigindo aquela igreja. Antes dos 40 anos ele já trabalhava como missionário, já levava o evangelho em outros lugares e de repente Deus chamou ele para conduzir uma única igreja e direcionar aquela igreja, ser o pastor daquela igreja. E ele disse que no primeiro mês, no primeiro ano assim que ele estava direcionando aquela igreja como pastor, a igreja passou por alguns problemas financeiros, né? E precisava pagar conta e tudo mais. E aí ele disse que Deus falou fortemente ao coração dele de que ele focasse no reino dos céus. Falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele faz uma leitura desse versículo muito profunda, que na verdade eu nunca ouvi nenhum pastor falando disso, de que esse buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça é buscar primeiro levar o reino dos céus, levar o reino dos céus, propagar o reino dos céus, fazer expandir o reino dos céus em todos os lugares da terra. E aí ele vai falando sobre como ele conduziu a igreja dele a pensar dessa maneira, que o mais importante é cumprir a missão, que o papel principal da igreja de Cristo é evangelizar o mundo. Tudo que passar disso é só um complemento. O principal papel da igreja, o porquê da igreja existir na terra é para evangelização do mundo, é para servir o mundo. E aí ele vai falando que ele começou fazendo um culto de missão na igreja dele, que durou dias e dias e dias e dias dele falando só sobre missão, fazendo a igreja dele entender o que é o chamado missionário. E aí ele falou assim, muitas pessoas pensam que o chamado missionário, que a missão, que o trabalho missionário precisa ser levantado em apenas um ministério dentro da igreja, é o ministério de missão. Ele falou, eu nunca criei um ministério de missão dentro da minha igreja, porque quando se cria um ministério de missão dentro da igreja, as pessoas passam a entender, não que seja errado, mas as pessoas passam a entender que só aqueles missionários que estão dentro desse ministério de missão são responsáveis por evangelizar o mundo, e o resto se concentra apenas dentro da igreja ou em outras coisas. E não se preocupam com a evangelização do mundo, porque aqueles missionários já estão fazendo. Ele falou assim, eu não levantei um ministério de missão dentro da minha igreja, porque eu acredito que o chamado missionário é para toda a igreja. E a responsabilidade de sustentar missão e de levar o evangelho é de todos os cristãos, seja de uma criança até de um idoso. Independente do ministério que ele tenha, independente da vocação que ele tenha, independente do chamado que ele execute. Ele precisa evangelizar o mundo, ele precisa sair das quatro paredes da igreja. E aí ele vai contando que a igreja dele ofertava tanto em missão, conseguiu entender tanto a urgência em pregar o evangelho nos quatro cantos da terra e nos lugares mais remotos onde ninguém ouviu o evangelho, que a oferta para pagar as contas da igreja surgiam assim,
sem explicação. Isso porque ele não tirava da oferta de missão para pagar as coisas da igreja. Simplesmente aparecia. Simplesmente as pessoas se sentiam gratas. Simplesmente elas viam o relatório dos missionários sendo enviados, da obra sendo acontecendo, que elas mesmo iam e pagavam as contas. E ele disse que nunca, depois desse movimento missionário que aconteceu na igreja dele, ele nunca precisou, em todos os anos de pastoreio dessa igreja, ele nunca precisou levantar nenhuma oferta, levantar nenhum bazar, levantar nenhuma feira, nada, não precisou vender nada. Simplesmente a igreja entendeu, e não era uma igreja de ricos. Simplesmente a igreja entendeu que o principal objetivo era evangelizar o mundo. E eles simplesmente ofertavam, eles simplesmente se envolviam, eles simplesmente se entregavam para a obra missionária, para o propósito da igreja. Sem criar. Quando a igreja entende que o principal motivo da sua existência é servir o mundo, é evangelizar os povos, ela para de ficar criando contenda dentro das quatro paredes, para de criar divisão entre uma igreja e outra, entre uma parede e outra parede. Entende? E ele conta, gente, é muito surreal, porque ele vai falar que a igreja dele sustentava 350 missionários por 40 anos, sem falhar nem um dia sequer, nem um mês sequer. Missionários que não estavam sozinhos, missionários e suas famílias, recebendo salário todos os meses, 350 salários, e eles acompanhavam todos esses missionários. Vocês têm noção? Ele falou assim, que todo mês ele chegava para pegar o relatório da igreja e olhar se o investimento interno estava sendo maior do que o externo. Ele falou, minha igreja nunca vai ser uma igreja que se preocupa mais com o prédio do que com as vidas, que investe mais internamente do que fora das quatro paredes. Eu nunca quero ser um pastor que pensa desse jeito. Ele falou toda a vida. Ele disse que depois que ele fez essa convenção missionária, o próximo mês, a igreja dele investiu $30 mil dentro da igreja e $350 mil fora da igreja, se preocupando em sustentar missionários, em levar o evangelho, em pregar a palavra, em ir nos quatro cantos dessa terra, evangelizando onde quer que Deus mandasse que eles fossem. Gente, e esse é o segundo capítulo desse livro. É surreal, vocês precisam muito ler. Ele fala muito sobre a gente se achar que só a nossa nação, só a nossa terra, só o nosso povinho é digno de receber as bênçãos de Deus. E a gente para de pensar de que existe um mundo fora da igreja, fora das quatro paredes do templo, que precisa de Jesus. Ele falou, quem me prova que nós somos mais importantes do que o restante do mundo? Se Deus nos deu essa missão, é porque é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente existe. É esse o real propósito, é essa a missão suprema da igreja. Gente, vou ler o trecho onde ele fala sobre a igreja toda ser um ministério de missão, a igreja toda ser missionária e não apenas um ministério. Essa tarefa é extremamente importante para ser entregue a qualquer organização. Pertence à igreja inteira. E quando todos adquirem a visão e todos fazem alguma coisa, então o nosso alvo é atingido e nosso orçamento completado. O nosso lema diz, cada crente, um missionário. Trata-se da tarefa da igreja inteira. Gente, então, fiquem espertos aí que logo eu posto sobre o capítulo 3, que já vem aí com vários tapa na cara também.